Salve, salve! Vamos dar continuidade à parte de fonologia. Na aula passada eu falei sobre o conceito de fonologia, falei sobre fonema, letra e dígrafo, consonantal e dígrafo vocálico. Espero que você tenha revisado o que a gente viu na aula passada. É muito importante, extremamente importante, que a cada aula você revise aquilo que você aprendeu, porque só assim você vai conseguir sedimentar o conhecimento. Então siga as dicas que eu estou dando para você, porque se você quer realmente aprender português e não ficar mais dependendo de 1, 2 pontos, não ficar dizendo para Deus e o mundo, não entendo português, faça a sua parte. Eu sei, é complicado, é cansativo, é chato, mas vale a pena, porque você tem um propósito em mente. Para alcançar esse propósito, não tem jeito, precisa de esforço, precisa suar. Então vem comigo, a partir de agora eu vou continuar falando sobre fonologia, beleza? Então vamos lá. Quarto ponto, classificação dos fonemas. Eu vou falar sobre as vogais, as semivogais e as consoantes. Quando a gente solta sons pela nossa boca, formando palavras, qual o nome que a gente dá a esses sons que saem da nossa boca formando palavras? A gente chama isso de fonemas. Só que os fonemas são de diferentes tipos. Existem as vogais, existem as semivogais e existem as consoantes. Então o que a gente vai entender agora é o que são vogais, o que são semivogais e o que são consoantes. Beleza? Maravilha. Bem, A, E, I, O, U, Y. Essas letras aqui são letras que representam vogais. Ou seja, que representam sons vocálicos. Então, essas letras A, E, I, O, U, Y, elas se comportam como vogais dentro das palavras da língua portuguesa. Ok, Pestana, mas o que são vogais de fato? Vogais são fonemas que saem da sua boca, produzidos livremente, sem obstrução da passagem do ar, sem nenhum obstáculo. Olha para mim rapidinho. A, E, I, O, U. Esses sons saem da minha boca sem obstrução, sem eu ter que encostar a língua no dente, sem que eu tenha que encostar os lábios, sem que eu tenha que abaixar a língua, sem que eu tenha que fechar um pouco mais a cavidade bucal. Enfim, as vogais são fonemas produzidos livremente pela boca, sem obstrução da passagem do ar. Agora, as letras A, E, I, O, U, Y são as letras que representam os fonemas da língua portuguesa. Beleza? Vem comigo. Vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Então, por exemplo, a palavra casa, o A é uma vogal. Só que o A, ele pode ser oral ou nasal. Ele é oral quando, obviamente, é pronunciado livremente, sem nenhuma influência, sem nenhuma mudança na pronúncia. Mas ele também pode ser o que a gente chama de nasal. Por exemplo, a palavra cama. Observe que K é diferente de can. Então, a vogal pode ser oral ou pode ser nasal. Tudo bem? Cuidado com isso, para você entender que as vogais podem ser orais ou nasais. Por exemplo, quando você diz, sei lá, estrada, é diferente de, ou estrela, né? É diferente de entrada. Observe que esse E aqui é oral. Por quê? Porque apesar de ter o timbre fechado, não é E e sim E, ele é pronunciado livremente, sem nenhuma influência. Agora, quando você diz entrada, o som é nasal, porque o som sai pelo nariz. Beleza? Então, o E é nasal em entrada e oral em estrela. Agora, o E também pode ter som de E aberto, pode ter um timbre mais aberto. Como, por exemplo, na palavra que a gente viu na aula passada, a palavra hélio. Então, note que esse E aqui é diferente desse E, que é diferente desse E. Só que todos eles são vogais.
Por quê? Porque representam sons que saem livremente, sem obstrução. Você produz esses sons pela boca, e eles saem livremente, sem obstrução da passagem do ar. Então, o que você precisa saber de fato em prova de concurso público é o seguinte: quais são as vogais da língua portuguesa? Elas são representadas por quais letras? A, E, I, O, U, Y. Aí você deve estar perguntando assim mesmo: ué, Pestana, mas Y é uma letra que representa uma vogal? Sim, é uma letra que representa uma vogal. Ué, mas desde quando o Y é da língua portuguesa? Desde a nova reforma ortográfica. K, W e Y foram as letras que entraram para o nosso alfabeto. Então, existe A, E, I, O, U, que são as vogais, e existe agora a letra Y, que tem som de I. Ou seja, é uma vogal também. Ah, me dá um exemplo de palavra que existe incorporada na nossa língua com a letra Y. Mole. Por exemplo, a palavra hobby. Eu tenho um hobby muito interessante, que é colecionar selos. Observe que esse Y tem som de I. Concorda comigo? Então, se esse Y tem som de I, ele é uma vogal. Tranquilo? Beleza? Então, quais são as letras que representam as vogais da língua portuguesa? A, E, I, O, U. E agora, de acordo com a nova reforma ortográfica, o Y também entrou na jogada. Então, essas são as letras que representam as vogais da língua portuguesa. Tudo bem? Maravilha? Legal. Vou dar um exemplo só do I, do O e do U, para eles não ficarem com ciúme. Então, por exemplo, eu digo assim, amigo. Esse I é uma vogal oral. Agora, se eu digo índio, esse primeiro I é nasal, é uma vogal nasal. Por exemplo, eu digo pode, é diferente de pôde, mas são duas vogais. O O é aberto no primeiro e fechado no segundo. Temos também, por exemplo, longe, é o O nasalizado, on, beleza? Então, temos a vogal oral com timbre aberto ou fechado, ou nasal. Saúde, o U tem som oral. E untar, por exemplo, você vai pegar a forma para untar com manteiga. Untar, esse U tem som nasal. Portanto, A, E, I, O, U, Y. São as vogais, são as letras que representam as vogais da língua portuguesa. Tudo bem? Ok. Vamos falar agora sobre semivogais, que são muito importantes. As semivogais são representadas pelos sons I e U. Beleza? As semivogais são representadas pelos sons I e U. Observe que eu falei som. Eu não falei letra. Eu falei som. Muito cuidado. Beleza? Muito cuidado. Agora, não são só os sons I e U. São sons I e U. Agora, isso é a cereja do bolo. Apoiados em uma vogal. Então, são os sons I e U apoiados em uma vogal. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. São os sons I e U apoiados em uma vogal. Vou dar exemplo para você entender com calma e tranquilidade. A palavra pai. Tem o som I nessa palavra? Tem, que é o próprio I. Esse I está apoiado numa vogal? Sim, está apoiado na vogal A. Lembrando que o A é sempre uma vogal. Anote isso no seu coração. O A, a letra A, é sempre uma vogal. Sempre. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Então, o I é uma semivogal que está ligada ao A, que é uma vogal. Próximo exemplo. Eu digo, por exemplo, assim, quer ver? Ó?
Couro. Couro. Esse U aqui tem som de U? Com certeza. O U, obviamente, tem som de U. Ele está apoiado numa vogal? Sim. Está apoiado na vogal O. Portanto, se o U está apoiado na vogal O, consequentemente, é uma semivogal. Ou seja, é um fonema que se apoia numa vogal. É isso que a gente chama de semivogal. É um fonema que se apoia numa vogal. E ele tem que ter som de I ou de U. Então, o I e o U estão ligados a vogais, consequentemente, são semivogais. Agora, não acabou por aí, não. Quando eu falo que são os fonemas ou os sons I e U, eu não estou falando só de letra, não. Eu estou falando de som. Então, observe, por exemplo, a palavra mãe. O E da palavra mãe não tem som de E, não tem som de E. O E da palavra mãe tem som de I. Se o E da palavra mãe tem som de I e está apoiado em uma vogal, consequentemente, essa letra E representa uma semivogal. Beleza? Então, o E que tem som de I está apoiado na vogal A. Portanto, o E, a letra E que tem som de I é uma semivogal. Então, cuidado com isso. Semivogal são os sons I e U apoiados em uma vogal. Outro exemplo. Pão. O O tem som de quê? Quando você fala pão, pão, tem som de U. Tanto que se você, na escrita, substituir o O pelo U, o som vai ser exatamente o mesmo. Pão. Observe que o O tem som de U e está apoiado numa vogal. Consequentemente, o O, que tem som de U, é uma semivogal. Beleza? Maravilha. Não acabou, não. Agora, observe com calma o que eu vou dizer para você. A palavra cantam. A palavra cantam. Eles cantam muito bem. Observe que cantam tem um dígrafo vocálico, também chamado de dígrafo nasal, ou seja, uma vogal seguida de M ou N na mesma sílaba. E logo depois nós temos esse AM, que dá mal vontade também de dizer que é um dígrafo nasal. Afinal de contas, é uma vogal seguida de M ou N na mesma sílaba. Só que esse ão aqui equivale a ão. Cantam. Eles cantam muito bem. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, por incrível que pareça, é o que ensinam os gramáticos. E eles estão certos. Esse M aqui, essa letra M, tem som de U. Se a letra M tem som de U, essa letra M se comporta como uma semivogal. Esse M é uma semivogal, porque se apoia na vogal A. Então, muito cuidado. Quando a palavra terminar em AM e tiver som de ão, isso sempre vai acontecer com os verbos, não respire. Esse AM é uma vogal A seguida de uma semivogal representado pela letra M. O mesmo acontece, por exemplo, em bebem ou hífen, por exemplo. Observe que esse é M e esse é N tem som de quê? Tem som de em. Ou seja, esse M e esse N tem som de I, apoiado numa vogal. Esse I só pode ser uma semivogal. Então, eles bebem. O hífen. Observe que bebem, hífen. O M e o N tem som de I. Consequentemente, se tem som de I, é uma semivogal. Então, note que quando eu disse que as semivogais são os sons I e U, eu não estava falando das letras I e U. Até pode ter letra I e letra U representando uma semivogal, desde que estejam
apoiados em uma vogal. Mas eu também posso ter a letra E apoiada numa vogal. Eu posso ter a letra O apoiada numa vogal. O que importa é, a letra E tem som de I? Tem. A letra O tem som de U? Tem. Então é uma semivogal. Por exemplo, cantam, bebem, hífen. Essas palavras terminadas em AM, EM, EN, esse M e esse N são semivogais, porque ou tem som de U, como é o caso de cantam, terminado em AM, ou tem som de I, como é o caso de bebem ou hífen, terminado em EM ou EN. Tudo bem? Agora não acabou não. Olha que interessante. Eu não falei agora há pouco que K, W e Y entraram para o nosso alfabeto? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Entraram para o nosso alfabeto? Então, observe essa palavra aqui, ó. Windsurf, que é um esporte, né, praticado no mar. Windsurf. Vamos lá. Windsurf. Wind, wind. Observe que o W tem som de U. E o I tem som de I mesmo. Pô, Pestana, nesse caso, em que nós temos o W com som de U, o I com som de I, como é que eu vou saber qual é a semivogal? Então, é aí que vem a cerejinha do bolo. A semivogal é sempre pronunciada mais fraca, ou mais fraco do que a vogal. A vogal é sempre pronunciada mais forte. Ué, mas como é que eu vou notar isso? Você vai notar isso se você puder colocar um acento hipotético em cima da letra, para você saber qual é a mais forte. Por exemplo, quando você pronuncia windsurf, você pronuncia o windsurf ou você pronuncia windsurf? Ou seja, o acento está em cima do U ou está em cima do I? Você fala o windsurf ou você fala windsurf? Percebe que o I tem um som mais forte? Se o I tem um som mais forte na pronúncia, consequentemente, ele é a vogal. Ué, Pestana, você está querendo dizer que a letra W é uma semivogal? Eu estou querendo dizer não. Eu estou afirmando isso. O W pode ser uma semivogal. É uma letra que pode representar uma semivogal na língua portuguesa. É a mesma coisa, por exemplo, boy. Ah, ele é boy da empresa, leva documento para lá e para cá. Tem até a música, né, do Seu Jorge, do motoboy. O motoboy é da hora, leva tudo. Eu não sei cantar. Bem, enfim, voltando para a fonologia. Desculpa aí pelo meu jeito de cantar ridículo. Boy. Observe que boy nós temos o Y com som de I. Observe que o O tem um timbre aberto. É uma vogal por excelência. Tanto que se você tivesse que colocar um acento hipotético, você não colocaria em cima do Y, você colocaria em cima do O. Boy. Não é isso? Então o O é a vogal e o I, ou melhor, o Y com o som de I é a semivogal. Tranquilo? Beleza? Portanto, muito cuidado. Olha para mim rapidinho, se liga só. Recapitulando, as vogais são fonemas que saem da boca sem obstrução dos órgãos da boca. Você não encosta a língua em cima, embaixo, no dente, você não fecha a boca, você não abre muito, você não, enfim, não encosta os lábios para pronunciar, por exemplo, como beijo. Você tem que encostar os lábios, né? Beijo. Então, não tem jeito. Os fonemas produzidos, os fonemas vocálicos são produzidos sem interrupção dos órgãos da boca. Então, você fala A, E, I, O, U. Não é isso? Então, não tem interrupção. O som sai livremente. A, E, I, O, U. E ainda tem a letra Y, que representa a vogal com som de I. Beleza? Maravilha.
Semivogal são os sons I e U. Eu falei sons. São os sons I e U. Agora, quando a gente escreve, o I pode ter som de I? Claro. O U pode ter som de U? Claro. Mas o E pode ter som de I. O O, a letra, né, pode ter som de U. A letra M pode ter som de U. A letra N pode ter som de I. A letra W pode ter som de U. A letra Y pode ter som de I. Então, quando essas letras que eu mencionei, I, U, E, O, M, N, W, Y, quando você usar essas letras e elas tiverem som de I ou de U, e mais importante, estiverem apoiadas em uma vogal, elas serão semivogais. Então o cara, no dia da prova, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma palavra e vai perguntar qual é a vogal, qual é a semivogal. Ou ele vai perguntar para você se tem dígrafo, consonantal ou vocálico. Ou o cara vai perguntar para você quantas letras tem, quantos fonemas tem. Ou o cara vai perguntar para você se é um ditongo, se é um tritongo, se é um hiato. Para isso, você tem que conhecer o que são vogais, o que são semivogais, o que são consoantes. Consoante, eu nem coloquei aqui no slide. Na verdade, até coloquei, né? Coloquei aqui um asterisco escrito assim, o resto. Eu coloquei uma carinha de riso. Que pensa, as consoantes não são nem A, nem E, nem I, nem O, nem U. Tampouco W ou Y. Beleza? É o resto. Ou seja, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Cuidado com M e N, porque pode ser semivogal. Lembra? Que eu expliquei agora há pouco. P, Q, R, S, T, V, X, Z. Enfim, são essas consoantes da língua portuguesa. Tudo bem? Maravilha? Fechado. Então vem comigo, continuando a brincadeira que não acabou não. Então é isso. Tome muito cuidado com vogais, semivogais, porque são importantes, muito importantes, para você acertar questões sobre isso na prova. Tudo bem? Só uma coisa, rapidinho, olha para mim. O W até pode ser uma consoante, tá? Mas só quando tem som de V e não quando tem som de U. Então, por exemplo, windsurf, o W tem som de U. Agora, Wagner, escrito com W, tem som de V e não tem som de U. Então, W pode, quando tem som de V, ser uma consoante, beleza? Então, tome cuidado com isso, tá bom? Maravilha? Vem comigo, vamos lá. Chega de chorumelas. Na minha gramática, eu falo sobre o L, que o L pode ser uma semivogal, que o L pode ser uma consoante. Só que eu nunca vi isso em prova de concurso público. Então eu não vou mencionar. Então, tomara que não caia nunca isso, né? Porque senão você vai ficar com raiva de mim. Caso você queira saber mais detalhes sobre o L poder ser uma consoante, cara, é melhor eu falar, né? Senão você vai brigar comigo. Você deve estar aí do outro lado pensando assim, porra, Pestana, fala logo isso. Porque senão vai que cai na prova. Então eu vou falar. Vou falar, porque senão depois vocês vão brigar comigo, não é isso? Então deixa eu mandar logo a realidade, e aí você não fica chateado não. Vamos lá, mal. Na pronúncia, qual a diferença entre mal e mal? Bem, tirando uma ou outra região do país, como por exemplo no sul do país, que há uma diferença entre mal e mal, o português brasileiro não faz diferença entre o L e o U em fim de sílaba. Então, mal ou maldade. Então, o L em fim de sílaba, como é o caso de mal ou maldade, ele tem som de U. Então, alguns gramáticos consideram como semivogal. Outros gramáticos consideram como consoante. Ou seja, depende da pronúncia do L. Como há uma polêmica em relação à pronúncia do L, eu nunca vi isso em prova de concurso.
significa que por isso que eu não queria falar, né? Mas acabei falando, então tá falado. Vamos lá, continuando. Ah, olha aqui o bisuzinho que eu coloquei para você, maroto. Como nós temos ainda 5 minutos, eu quero que você fique ligado no bizu. Olha que bizu maneiro. Porque provavelmente você deve estar se perguntando assim, pô, Pestana, às vezes deve ser complicado, né? Saber quando é uma vogal, quando é uma semivogal. Às vezes é complicado. Mas eu criei esse bizu aí para você acertar sempre. A igual a 3, E igual a 2, I igual a 1, O igual a 2, U igual a 1. O que significa isso? Significa que quem ganhar na disputa vai ser a vogal. E quem perder na disputa vai ser semivogal. Como assim? Exemplo. História. Na palavra história, a gente sabe que esse I é uma vogal, afinal de contas, toda sílaba tem que ter uma vogal. A gente sabe que esse O é uma vogal, afinal de contas, toda sílaba tem que ter uma vogal. E a gente sabe, nesse caso aqui, que o I é uma semivogal porque está apoiada numa vogal. E o A, eu falei para vocês que é sempre vogal. Então, o I, que está apoiado no A, só pode ser uma semivogal. Agora, usa o bisuzinho. A igual a 3, I igual a 1. Então, quem ganhou? O A. Então, se o A ganhou, o A é a vogal. Se o I perdeu, o I é uma semivogal. Ah, Pestana, mas o A é sempre vogal, não vai ter dúvida, né? É verdade. E se fosse assim, ó? Vácuo. Vamos nos concentrar só aqui, ó. Vácuo. E agora, hein? E agora é osso, né? Porque quando você pronuncia vácuo, o O de vácuo tem som de U também. Não tem? Vácuo. Vácuo. Você pode falar aí 1000 vezes essa palavra que o O vai ter som de U. Vácuo. É incrível, né? E aí, como é que eu sei quem é vogal e quem é semivogal? Ah, Pestana, dá pra ver pela intensidade da pronúncia, né? Porque se for mais forte é vogal. Se for mais fraca é semivogal. Ah, é? Então tenta aí. Vácuo. Vácuo. Você vai ficar até amanhã tentando saber qual é a mais forte, qual é a mais fraca. E não vai conseguir. Então esse bizu é o bizu mor. É o bizu do mal. É o bizu para você resolver a sua vida. Então olha aí, o U equivale a 1. E o O equivale a 2. Quem ganhou? O O. Então o O é a vogal. E o U é o quê? É a semivogal. Beleza? Cuidado, hein? Quer ver um outro exemplo? Maneirinho. Série. Eu estou na 4ª série. 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 Esse E tem som de I, cara. Quando você pronuncia é incrível. Exceto em alguns lugares do país. Série. Que a pessoa faz questão de colocar o E com som de E mesmo, né? Mas, na maioria dos lugares do país, a pessoa falando rápido, de maneira dinâmica, eu estou na 4ª série. O E tem som de I. E aí, como é que eu desfaço o problema? Simples. O E equivale a 2 e o I equivale a 1. O que significa que o E ganhou. Então, o E é vogal e o I perdeu e o I é semivogal. Beleza? Então, esse bisuzinho ajuda muito. Muito. Mas toma cuidado, porque o I, o E e o O têm a mesma numeração, 2. E o I e o U têm a mesma numeração, 1. E quando o encontro vocálico for de E com O e I com U, Pestana, como é que faz? Então, é agora que a brincadeira começa. Primeiro eu vou falar do I e do U. Depois eu falo do E e do O. Por isso que eu coloquei aqui, ó, cuidado com ui e iu e el. Porque na língua portuguesa, quando tem o encontro oi, ou seja, o O seguido do E, como por exemplo na palavra põe, você nunca tem dúvida de que o O é uma vogal, porque tem som de O, e o E é uma semivogal, que tem som de I. Cuidado com os encontros ui e iu, e o encontro el. Por que cuidado? Vou começar com I e U. Então, ui, por exemplo, Rui Barbosa.
um grande escritor brasileiro, Rui Barbosa. Rui. Se você tivesse que colocar um acento hipotético, seria em cima do U ou em cima do I? Como é que você fala? Rui Barbosa ou Rui Barbosa? Você fala Rui. Então é como se tivesse um acento em cima do U. O U é mais forte, o I é mais fraco. Então o U é vogal e o I é semivogal. E quando tiver I e U, como por exemplo, partiu, você vai fazer o mesmo bizu aí de colocar o acento. Como é que você fala? Partiu ou partiu? Você fala partiu ou você fala partiu? Partiu! Percebe que o I é mais forte que o U? Tanto que daria até para você colocar um acento hipotético em cima do I. Isso prova que o I é mais forte, é uma vogal. O U é mais fraco, então é uma semivogal. Beleza? Cuidado, por exemplo, com a palavra pinguim. Pinguim. Quem é vogal, quem é semivogal aqui nessa brincadeira? Pinguim. Faz o bizuzinho de colocar o acento agora, vai. Você fala pinguim. Eu vi um pinguim no zoológico. Não, eu vi um pinguim, pinguim. Observe que o I é mais forte, tanto que daria até para você colocar um acento hipotético em cima do I, o que prova que o I é uma vogal e o U é uma semivogal. Beleza? Tranquilo? Agora, cuidado com o encontro EO. Esse encontro EO é o único que não se encaixa em bizu nenhum. Mas é o único encontro que não se encaixa em bizu nenhum. É o único. O que prova o quê? Que, se é um só, você vai gravar, né? E aí não tem como errar no dia da prova. Por exemplo, óleo. Comprei um óleo de soja. Óleo. Toda vez que você tiver esse encontro, el, quando você pronuncia, olha o que acontece. Óleo. O E tem som de I e o O tem som de U. Então, nesse bizu aqui em cima da numeração, não dá para resolver. Nesse bizu de colocar um acento aqui, também não dá para resolver. Então, é o único caso em que não tem bizu nenhum, mas é o único. Então, grava. Quando você tiver o encontro E-O, que vai equivaler a IU, como óleo, o E vai ser uma semivogal e o O vai ser uma vogal. Então é semivogal mais vogal. Beleza? Pestana, por que você está falando de tudo isso? Olha para mim. Sabe por que eu estou falando de tudo isso? Por um motivo muito simples. Na aula que vem, a gente vai falar sobre coisas que vão precisar desse conhecimento. Esse conhecimento que eu te passei agora, que é um conhecimento que deve ser analisado, revisado, testado, para você ver que o bizu não é um bizu de bobeira, é um bizu importante, isso é muito importante para daqui a pouco você entender melhor o que é um hiato, o que é um ditongo, você conseguir identificar melhor. Beleza? Então revise esta aula, muito importante. Belezinha? Tranquilo? Na aula que vem a gente continua a fonologia. Fui!